Boa noite. Solicito o secretário que faça a chamada regimental. Boa noite. Vereador Alexandre Ribeiro da Silva Neto. Vereador Fernando Rogério Fontana, presente. Vereador Gilmar Benedito Gonçalves. Vereador Irineu de Souza Bueno Neto. Vereador Juliano José de Paula Cunha Júnior. Vereador Luiz Alexandre Ferraz. Vereador Marcos Paulo da Cunha, ausente. Vereador Ornélio Gonçalves de Oliveira. Vereador Roberto Aparecido Cursino Bispo. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis em 10 de setembro de 2019, às 8h05. Passaremos agora à leitura da Bíblia com o vereador Juliano Júnior. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 1. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, em toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada, ao abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Estamos dando início ao expediente às 8h06. Comunicação diversa não há. Expediente do Poder Executivo não há. Expediente externo. Expediente do Poder Legislativo. Passaremos agora ao expediente do Poder Legislativo. Convido o vereador Juliano para fazer a leitura do relatório da Comissão Especial de Inquérito. Senhor presidente, antes de fazer a leitura, gostaria apenas de fazer algumas ponderações. Quero agradecer ao vereador Alexandre, como presidente da comissão, ao vereador Gilmar, como membro da comissão, pelo trabalho realizado. Agradecer imensamente aos funcionários da Câmara, que essa comissão, para quem não sabe, ela teve início no meio da festa de São João, no aniversário da cidade. E mesmo assim, naquela data festiva, os funcionários da casa, eles estiveram no plenário presentes para acompanhar as oitivas, fazer todo o trabalho necessário, a Verônica, a Laura, agradeço a Simone, e fazer um agradecimento especial ao procurador da casa, o Dr. Fernando Pive de Almeida, pelo trabalho, pela dedicação e apoio a mim como relator, ao vereador Alexandre como presidente, ao vereador Gilmar como membro. Agradeço imensamente pelo trabalho de cada um e pela dedicação. Relatório da Comissão Especial de Inquérito. A Comissão Especial de Inquérito, a CEI, foi instaurada pelo Decreto Legislativo número 150 de 2019, de 12 de junho de 2019, com a finalidade de apurar indícios de corrupção na Secretaria Municipal de Infraestrutura durante a gestão do atual secretário, senhor Eduardo Antônio de Oliveira, após delação realizada ao parlamentar
realizada a parlamentar pelo senhor Marco Antônio de Moraes, a respeito de superfaturamento de notas fiscais a serviços de roçadas em estradas rurais, que ele teria prestado ao município em 2018. Foi estabelecido o prazo de 90 dias para a conclusão dos trabalhos contados da nomeação dos membros da comissão, com a possibilidade de uma prorrogação por igual período por deliberação do plenário. Aos 13 de junho, o presidente da Câmara nomeou para compor em ACEI os vereadores Alexandre Ribeiro da Silva Neto, Juliano José de Paula Cunha Júnior e Irineu de Souza Bueno Neto, pelo ato da presidência número 8 de 2019. Foi realizada a primeira reunião da ACEI, aos 18 de junho. Nesta oportunidade, o vereador Irineu de Souza Bueno Neto informou não possuir interesse em participar da ACEI, por motivos pessoais, requerendo ao presidente da Câmara seu desligamento, o que foi deferido no mesmo dia. Também, no dia 18, o vereador Juliano solicitou a juntada aos autos de gravação da delação de irregularidade do senhor Marco Antônio teria-lhe realizado verbalmente, bem como cópia do boletim de ocorrência, onde o delator informa ter sido ameaçado de morte pelo investigado após a constituição da SEI. Em acordo entre os parlamentares e buscando garantir a representatividade dos blocos partidários, decidiu-se pela nomeação do vereador Gilmar Benedito Gonçalves para compor a comissão. Foi realizada a segunda reunião da SEI, aos 19 de junho, tendo em vista as disposições regimentais. O vereador Alexandre foi nomeado presidente da comissão, com a função de relator, cabendo ao vereador Juliano por decisão unânime. Nessa mesma reunião, decidiu-se convocar para prestar depoimento o senhor Marco Antônio de Moraes, bem como requisitar ao Poder Executivo cópias de todos os documentos, processos de dispensa de licitação, contratos, notas fiscais e processos administrativos de execução contratual, referente às contratações de serviços de roçada realizada nos anos de 2017 a 2019. Oitiva do senhor Marco Antônio. Aos 25 de junho de 2019, às 10 horas, foi realizada a oitiva do senhor Marco Antônio de Moraes, depoimento de folhas número 12 a 14, que celebrou o contrato de roçada de estradas número 74 de 2018, e cuja delação de irregularidade deu motivo à instauração da presente SEI. Após confirmar seus dados pessoais e ser informado de seus direitos e do trâmite do depoimento pelo presidente da comissão, passou-se às perguntas do presidente. O depoente informou que em 2018 foi contratado pela Prefeitura Municipal para prestar serviços à Prefeitura, sendo que não havia prestado tais serviços antes. Relatou que foi contratado pelo senhor Eduardo e disse que foi solicitado pelo secretário municipal emitir notas fiscais superfaturadas, que lhe teria sido informado que havia outra pessoa que teria prestado serviços de roçada, mas que estava sem nota. Alega que após a emissão da nota recebia um cheque da prefeitura e ia ao Banco do Brasil acompanhado pelo senhor Eduardo, na oportunidade que repassava os valores recebidos a maior ao secretário. Conforme o delator, o indiciado demonstrava nervosismo quando do recebimento dos valores. Marcos disse que na primeira nota fiscal teria lhe sido solicitado emiti-la com um acréscimo de 4 quilômetros lineares de roçada, e na segunda, 15 quilômetros a mais do que havia sido efetivamente roçado. Também informou desconhecer se havia outros prestadores no mesmo serviço na época dos fatos. Narrou que após delatar os fatos ao vereador, teria recebido uma ameaça de morte do senhor Eduardo, que teria se dirigido até sua casa e dito que daria um tiro em sua boca se desse alguma coisa ruim para ele. Após esse relator tomou a direção dos serviços. Marcos prosseguiu informando que realizou o boletim de ocorrência após a ameaça. Esclareceu que presta habitualmente serviços dessa natureza e foi procurado pelo senhor Eduardo, que teria lhe ofertado o serviço.
alega que o próprio ofertante já teria estipulado o valor do serviço, que inicialmente seria de R$ 240 por quilômetro, mas que depois desse valor teria sido reduzido para R$ 220. Alegou que Eduardo lhe ajudava com tudo, até mesmo com a compra de gasolina para a roçadeira. Desde a primeira nota, que já teria sido lhe solicitado realizar o superfaturamento. Conforme relatado em seu depoimento de folhas 12 a 14, teria recebido ordens de serviço para a roçada em vários locais, onde não prestou serviços, que teria sido objeto de superfaturamentos apontados. Apontou que conseguia roçar uma média de 1 quilômetro por dia, e disse que não viu se alguém ia ao local verificar os serviços foram prestados. Que teria ocorrido pequenos arredondamentos para cima e que houve pagamentos antes da conclusão dos serviços. Após, o vereador Gilmar passou a interpelar o depoente, questionando sobre trechos específicos de roçada. Questionado pelo presidente da SEI, Marco Antônio alegou que abriu a empresa exclusivamente para prestar os serviços à prefeitura, que não lhe foi informado quem era a pessoa que teria prestado o serviço sem nota, e que na época dos fatos teria comentado apenas com o motorista da Secretaria de Educação, que havia, entre aspas, algo errado, fecha aspas. Nessa história, o depoente disse que tinha a emissão das notas dos serviços, ficavam a critério do senhor Eduardo, que colocava a quilometragem que desejava, ficando o depoente apenas responsável para assinar e que não lia antes. O delator informou que ficou apenas com os valores dos serviços efetivamente prestados e que aquilo que foi superfaturado foi entregue na integralidade ao senhor secretário municipal. Diz que procurou os parlamentares por questão de honestidade, pois não desejava estar envolvido com coisa errada. Ao término, lhe foi reproduzida a gravação que esse relator teria realizado da conversa, na qual inicialmente narrou os fatos. Marco atestou a veracidade da gravação. Também informou que o montante total repassado ao senhor Eduardo teria sido de R$ 4.620. Requisição de documentos. Em cumprimento ao decidido na segunda reunião da SEI, foi requisitada ao Executivo a entrega de cópias integrais de todos os processos de licitação ou de contratação por dispensa, bem como de todos os processos de execução contratual, incluindo ordem de serviço, termos de recebimento provisório e definitivo e notas fiscais, referentes à contratação de serviços de roçada e de estradas em vias públicas, urbanas ou rurais, ocorridas durante a gestão do senhor secretário Eduardo Antônio de Oliveira, frente à Secretaria de Infraestrutura, nos anos de 2017, 2018 e 2019, folhas 36. A resposta do Poder Executivo se deu aos 3 de julho com o envio da documentação requisitada em arquivo digitalizado em formato PDF, com suporte em CD-ROM, folhas 40 e 41. Com esses documentos em mãos, foi possível elaborar planilha com as diferenças de contratações realizadas, anexo 1. Além disso, da análise da documentação, foram identificados os pagamentos realizados e a elaboração da planilha detalhada sobre a execução dos contratos, anexo 2. Das irregularidades dos contratos de 2017. Com a documentação disponível, já foi possível identificar graves irregularidades nos procedimentos de contratação de serviços de roçada de estradas. Referente ao exercício de 2017, constam 8 notas fiscais de serviço de roçadas prestados pelos senhores Valmir Donizete, Rodrigo
Carlos Ribeiro, com um valor total de R$ 15.657, sem que haja notícia de qualquer procedimento prévio de contratação ou instrumento contratual escrito, ou seja, acima do valor vigente à época para o limite da dispensa de licitação. Em decorrência, foi realizada nova requisição ao Poder Executivo, folha 57, solicitando que informasse se houve procedimento prévio de dispensa de licitação e contrato, e, caso positivo, que informasse por que tais documentos não foram enviados à CEI após a primeira requisição. Em ofício número de folha 64 e 65, o prefeito municipal informou, abre aspas, se trata de serviço habitual e que sempre foram feitos da mesma forma, ou seja, diante dos porcos valores dos serviços, houve contratação direta, sem efetuar a dispensa de licitação ou mesmo elaborar contratos entre as partes, fecha aspas. Cumpre destacar que tal situação de contrato verbal viola por completo o dispositivo do artigo 60 da Lei 8.666 de 93. Artigo 60. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas, as quais manterão arquivo cronológico de seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato, salvo os relativos aos direitos reais sobre imóveis, que se formalizam por instrumento lavrado em cartório, de notas, de tudo, juntando-se cópia no processo que lhe deu origem. Parágrafo único. É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a administração, salvo o de pequenas compras e de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superiores a 5% do limite estabelecido no artigo 23 do inciso 2º da linha A desta lei, feitas em regime de aditamento. Ademais, ainda que se observe o cuidado em não ultrapassar o limite para a dispensa de licitação, na época de R$ 8.000, com o senhor Valmir tendo sido contratado por R$ 7.803, e o senhor Rodrigo por R$ 7.854, trata-se do mesmo serviço, ou seja, ficou configurado o fracionamento ilegal de compras para evitar a necessidade da realização do procedimento licitatório. Os 4 contratos simultâneos de maio de 2018. Já em relação ao exercício de 2018, observaram-se problemas ainda mais graves, uma vez que um único pedido de contratação de dispensa, ofício número 146 de 2018, que informa apontar 3 cotações de preços, foram extraídas cópias que fundamentaram 4 diferentes contratações, processos número 43, 44, 45 e 46, todos de 2018, resultando em 4 contratos idênticos teor, contratos número 71, 72, 73 e 74, todos de 2018. E com o mesmo preço por quilômetro linear de roçada, R$ 220, cada contrato autorizado à execução de 30 quilômetros de roçada linear, com um valor de R$ 6.600. De fato, o pedido da contratação efetuado pelo senhor Eduardo pode ser considerado correto na origem, mas poderia ter sido utilizado para justificar a contratação por dispensa de licitação apenas do senhor Valmir, que havia oferecido a melhor proposta de R$ 220, e nunca de todos os que apresentaram propostas com os valores superiores do mesmo preço da proposta mais vantajosa. Observa-se que o ordenador de despesas, o senhor prefeito municipal, que quem autorizou as contratações
a contratação por dispensa de licitação dos 3 primeiros contratados, folhas 95, 108 e 120, e que não consta a assinatura do prefeito autorizando a contratação por dispensa no processo 46, folha 134. De fato, nas primeiras 3 autorizações, 43, 44 e 45, a referência do processo 43 de 2018. No entanto, foram realizadas 3 assinaturas diferentes em cada uma dos processos e o prefeito assinou os 3 contratos. 71, 72 e 73, na mesma data de 28 de maio de 2018. Já quanto ao processo 46, embora não conste a assinatura do ordenador de despesas na autorização da contratação por dispensa de licitação, o prefeito municipal assinou o contrato do senhor Marco Antônio ao 7 de junho de 2018. Considerando que a atualização dos valores para a dispensa de licitação pelo decreto 9.412, de 12 de junho de 2018, passou a estar vigente apenas em 19 de junho de 2018, quando esses 4 contratos foram realizados, 13 inclusive do mesmo dia. O limite de dispensa de licitação à época dos fatos era de R$ 8.000, ficando novamente caracterizado o fracionamento ilegal das contratações para se furtar da necessidade do procedimento licitatório, uma vez que o montante total dessas 4 contratações foi de R$ 26.400. Realizado esse primeiro lote de 4 contratações simultâneas no mês de maio de 2018, percebe-se que os problemas de má gestão de contratos se agravaram. De fato, considerando que a primeira requisição de documentos foram remetidos à comissão de inquérito, um acervo documental muito restrito, e com as falhas graves acima identificadas, deliberaram os vereadores por requisitar vista imediata da íntegra dos processos administrativos de dispensa de licitação de que tinha notícia. Requisição da documentação, número 2 de 2019, folha 56. Os autos originais dos processos de dispensa de licitação realizados em 2018, processo administrativo número 43, número 44, 45 e 46, 85 e 102 de 2018, foram entregues em mãos ao relator, folhas 86 e 87. Com os respectivos contratos, possuíam apenas 10 a 15 folhas cada e estavam em conformidade com as cópias emitidas à SEI na primeira requisição. Foram retiradas cópias integrais de todos os 5 processos de dispensa de licitação, que foram devidamente autenticadas pela secretária de Administração Legislativa da Casa, e juntada aos autos, folhas 84 a 164. Dentre as muitas falhas identificadas, ressalta-se o desrespeito ao artigo 38, parágrafo único, da Lei 8.666, que exige que as minutas de contratos, acordos, convênios e ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. Apesar de a época dos fatos, em 2018, o Executivo dispor de procuradoria devidamente estruturada e contando com 2 procuradores efetivos, em momento algum, eles foram consultados pela administração. De fato, é praticamente impossível supor que as graves irregularidades cometidas nos procedimentos de dispensa deixariam de ser previamente apontadas, caso fosse respeitado o dever legal, especialmente quanto ao fracionamento das contratações para furtar-se do dever de licitar,
uma vez que 3 contratos com idêntico teor teriam sido realizados e assinados sequencialmente na mesma data, com um quarto assinado na semana seguinte. Outras falhas menos graves foram observadas quanto à ausência da designação expressa de fiscal dos contratos, em desrespeito ao artigo 67 da Lei 8.666. Embora das investigações tenha restado claro que, de fato, essas atribuições foram exercidas pelo senhor Eduardo, pela falta da precisão e aderência aos quantitativos dos contratos, quando da emissão de ordem de serviços, bem como pela ausência de termos de recebimento provisório e definitivo, artigo 73. Embora individualmente essas falhas possam ser superadas, como no caso da dispensa do termo de recebimento provisório para serviços profissionais, artigo 74, inciso 2, o que ressalta da documentação e foi confirmada posteriormente pelos depoentes é o fato de que a execução dos contratos se deu de forma extremamente, abre aspas, relaxada, fecha aspas, e com pouca atenção às formalidades legais. Tendo durante a fase de contratação por dispensa de licitação, quando durante a execução dos contratos emerge a impressão de desleixo, incapacidade gerencial e negligência, que são incompatíveis com a gestão pública e que configuram um contexto no qual as graves alegações do senhor Marco Antônio encontram-se ressonância. Contratos adicionais de julho e agosto. Além dos contratos de maio de 2018, foram firmados 2 novos contratos naquele ano. Um com a senhora Suelen Cristina, esposa do senhor Diego, que já havia prestado serviço sob a contrato 72. Contrato 135 de 2018, processo administrativo 85, com o valor de R$ 6.600, tendo como objeto outros 30 quilômetros lineares de roçada de estradas, cuja contratação de dispensa foi autorizada pelo prefeito municipal aos 23 de julho de 2018, e respectivo contrato firmado na mesma data, e um novamente com o senhor Hélio Donizete, contrato 149, processo administrativo 102, e com o valor de R$ 9.240, tendo como objeto 42 quilômetros lineares de roçada, autorizada a contratação por dispensa aos 27 de agosto de 2018 pelo prefeito municipal e com o contrato também firmado no dia seguinte. Eu vou passar a leitura um pouco para o Fernando, que minha garganta está um pouco complicada. Tem bastante, peraí. Oitiva do senhor Eduardo. Aos 16 de julho, foi realizada a oitiva do secretário de Infraestrutura, senhor Eduardo Antônio de Oliveira, que se fez acompanhar por seu advogado. Após a leitura de seus direitos e explanação dos procedimentos pelo presidente da comissão, iniciou-se a oitiva, com pergunta simples e sem qualquer possibilidade autoincriminatória. Seu investigado havia solicitado a contratação dos serviços de roçada de estrada e quantos contratos de roçada haviam sido celebrados durante sua gestão. Por orientação expressa do seu advogado, que antes mesmo de o investigado iniciar qualquer resposta, interrompia-lhe
para lhe recomendar que permanecesse calado. O senhor Eduardo se negou a responder mesmo a essas perguntas elementares. Tendo em vista a total falta de colaboração do investigado, o presidente da SEI decidiu por encerrar o ato. Depoimento da senhora Suelen Cristina. Aos 22 de julho de 2019, às 10 horas, foi realizada a oitiva da senhora Suelen Cristina de Oliveira Souza, depoimento de folha 76, que celebrou o contrato de roçada de estradas número 135/2018, aos 23 de julho de 2018. Optou-se por iniciar a oitiva dos contratados por esta pessoa, tendo em vista o contrato havia sido celebrado aos 23 de setembro de 2018, mas aos 25 de setembro de 2018, 2 dias após, já foram emitidas notas fiscais referentes à prestação de serviços de 27 quilômetros de roçada, com pagamento efetivo se consumando aos 30 de setembro. Após confirmar seus dados pessoais e ser informada de seus direitos e do trâmite do depoimento pelo presidente da comissão, passou-se às perguntas do relator. Suelen informou que quem efetivamente prestava os serviços, na verdade, era o seu companheiro, senhor Diego Donizete de Almeida, com quem possui união estável. Disse que antes havia um contrato com sua sogra, senhora Rosângela, contrato 72/2018, cujos serviços também eram prestados pelo senhor Diego e que depois abriu a empresa em seu nome para que fosse possível se emitir notas dos serviços, pois não poderiam ser emitidas novas notas em nome de sua sogra por ter sido estourado o limite. Disse que Diego era auxiliado no serviço por 2 pessoas, seu tio Benedito e seu irmão Lucas. Não soube informar outros detalhes do contrato. Tendo em vista o alegado, e estando o senhor Diego presente ao plenário, deliberou a comissão por se encerrar o depoimento da senhora Suelen e se convocar para depor no mesmo momento o senhor Diego Donizete de Almeida. Depoimento do senhor Diego Donizete. Ato contínuo ao depoimento de sua companheira, Suelen, Diego foi convocado a depor no plenário desta casa, folha 77 e 78. Foi novamente lido os direitos e explicado o procedimento ao depoente. Após, o relator passou a entrevistá-lo. Inicialmente, o depoente informou que as contratações haviam se dado por tomada de preços. Declarou ter sido ele quem procurou o senhor Eduardo para oferecer os serviços e que, com concordância de sua mãe, Rosângela, abriu a empresa como MEI em nome desta, pois não seria possível participar da alegada tomada de preços com a empresa que já possuía em seu nome. Alega que não recebeu auxílio do senhor Eduardo em como proceder, que não lhe foi garantida a contratação e que não tomou conhecimento das propostas de outros interessados antes do término do procedimento de contratação. Conforme disposto na transcrição dos autos, informou que prestou os serviços normalmente, que em 3 pessoas conseguiam roçar até 5 ou 6 quilômetros por dia, a depender do trecho, que o senhor Eduardo comparecia ao local para verificar a prestação dos serviços e que nunca lhe foi solicitado emitir nota fiscal com valores acima dos serviços prestados, nem sequer devolver qualquer valor a qualquer pessoa da administração. Informou possuir procuração da sua mãe Rosângela e de sua companheira Suelen para administrar as empresas e que foram emitidas notas de 27 quilômetros lineares no primeiro contrato, em nome da empresa de sua mãe, contrato número 72/2018, que possuía como objeto 30 quilômetros lineares, mas que após emitiu as notas dos serviços prestados em nome da empresa em sua companheira por conta da limitação da MEI. Em seguida, as perguntas do relator, o vereador Gilmar, membro da SEI e que possui conhecimento extenso das estradas rurais do município, passou a questionar o depoente sobre os locais exatos das roçadas, para verificar eventuais incoerências. Por fim, o presidente da SEI passou a conduzir o questionamento. O declarante informou novamente que realizavam de 5 a 6 quilômetros por dia em 3 pessoas, a depender do trecho. Informou que não foi procurado pelo senhor Eduardo após a formação da SEI,
Disse que sua mãe e sua companheira foram convocadas recentemente à prefeitura para depor e que ele prestou esclarecimentos junto ao executivo no lugar delas por possuir procuração. Dados por satisfeitos, os membros da comissão decidiram por encerrar o ato e, tendo em vista o alegado, deliberaram por unanimidade quanto à dispensa da mãe do senhor Diego, senhora Rosângela, que havia sido convocada para depor no mesmo dia. Depoimento do senhor Valmir Donizete. Aos 22 de julho de 2019, às 17h10, foi realizada a oitiva do senhor Valmir Donizete Venâncio da Costa. Depoimento de folhas 80 a 81, que celebrou o contrato de roçada de estradas número 73/2018 aos 28 de maio de 2018. Após confirmar seus dados pessoais e ser informado de seus direitos e do trâmite de depoimento pelo presidente da comissão, passou-se às perguntas do relator. Relator que abriu a empresa para participar do processo de contratação, levando os documentos de direito para o senhor Eduardo. Disse que o valor na época dos fatos, 2017, era de R$ 170 por quilômetros e que era o próprio secretário que passava os locais onde teria que ser realizadas as roçadas. Informou que, de fato, realizou os 35 quilômetros de roçada, embora o contrato autorizasse apenas 30. Porém, não soube dizer em quanto tempo foi trabalhado. Afirmou que contratou várias pessoas para auxiliar, mas que não sabe dizer se no meio tinha alguém de nome Marco Antônio. Citou o nome de vários desses ajudantes, a quem pagava diária de 60 a 70. Disse que os senhores Rodrigo e Hélio, além de serem contratados pela prefeitura, também trabalharam para a empresa dele. Questionado a respeito, confirmou que uma pessoa consegue roçar em média 1 quilômetro, a depender do local, bem como que o serviço incluía a limpeza das estradas. Notificou ainda que foi intimado para prestar esclarecimento à prefeitura recentemente e que perguntou ao Eduardo por que estava sendo chamado para depor no executivo. O investigado teria lhe informado que se tratava de coisa simples. Informou que não repassou qualquer valor recebido ao senhor Eduardo ou qualquer outro servidor da prefeitura. Após interpelado pelo presidente da comissão, disse que não sabia informar quem era o rapaz que fiscalizava o trabalho realizado, mas que a fiscalização se dava por meio de moto e que ele acompanhava a medição antes que fosse repassada ao setor da garagem municipal. Disse que nunca foi procurado pelo senhor Eduardo para colocar metragem de outros roçadores em suas notas, que o pagamento era feito após liberação e o depósito era feito em conta. Não lembra se houve algum pagamento por meio de cheque. Informou que após a contratação, o senhor Eduardo passava quais eram as estradas e ele fazia o serviço. Disse que após levar os documentos na garagem municipal, ele foi informado que deveria aguardar e, se desse certo, eles entrariam em contato. Disse que não foi ameaçado ou instruído pelo senhor Eduardo ou qualquer pessoa da prefeitura acerca do serviço de roçada. Disse que na época que foi contratado ocorreu tudo corretamente. Depoimento do senhor Hélio Donizete. Em prosseguimento ao trabalho, foi realizado no dia 23 de julho, às 10 horas, no plenário desta casa, foi realizada a oitiva do senhor Hélio Donizete de Moraes, depoimentos folhas 82 e 83. Após confirmar seus dados pessoais e ser informado de seus direitos e do trâmite de depoimento pelo presidente da comissão, passou-se às perguntas do relator. Informou que foi ele quem trouxe os documentos para a contratação na prefeitura, que prestou o serviço exclusivamente no ano 2018 e que era auxiliado por seu irmão Djalma. Informou que não foi subcontratado por nenhuma outra pessoa para prestar serviços, que havia apenas trabalhado no contrato próprio que mantinha com a prefeitura. Alegou estar há muito tempo trabalhando nessa atividade e também informou que uma pessoa consegue roçar no máximo 1 quilômetro por dia. Afirmou que não havia conferência após terminar o serviço, que simplesmente emitia nota, trazia na prefeitura e aguardava o processamento do pagamento. Disse que o senhor Eduardo era quem indicava os locais a serem roçados e que após a execução dos serviços também conversava com ele.
Informou que recebia 220 por quilômetro roçado e que o pagamento se dava por cheque nominal. Negou ter sido solicitado incluir qualquer quilometragem adicional nas notas fiscais para auxiliar outro prestador. O senhor Hélio acusou ter sido notificado e prestar depoimento na prefeitura na semana anterior à convocação para depor na SEI, mas que não teria sido orientado por ninguém sobre o que dizer no presente depoimento. Informou que os serviços duraram por aproximadamente 2 meses, que não conhece o senhor Valmir e que os 60 km de roçados que realizou aproximadamente foi para a prefeitura. Questionado pelo vereador Gilmar, ressaltou que não prestou qualquer serviço em 2017 ou em 2019, que em conjunto com seu irmão roçava em média 1 km por dia. Apresentou detalhes sobre os locais onde teria roçado e informou que os serviços haviam sido prestados no período de junho a novembro de 2018. Depoimento do senhor Rodrigo Carlos Ribeiro. Também no dia 23 de julho, às 14h10, no plenário dessa Casa Legislativa, foi realizada a oitiva do senhor Rodrigo Carlos Ribeiro, que, conforme análise da documentação enviada pelo Executivo, havia prestado serviço de roçada de estradas rurais no ano 2017. O depoente confirmou seus dados pessoais e, após ser informado dos seus direitos, ele é explicado o procedimento, deu-se início aos trabalhos com perguntas do relator. Rodrigo informou que prestou serviços de roçada para a Prefeitura no ano de 2017 e que sua contratação se deu por indicação de Valmir, seu primo. Informou que não participou de qualquer processo de contratação na Prefeitura e que não assinou o contrato. Afirmou que trabalhava em conjunto com Valmir, mas nunca empregado deste. Narrou que, após o encerramento dos serviços, a fiscalização era feita por 3 pessoas, dentre as quais se encontrava o senhor Eduardo. Após, era realizado regularmente o pagamento por depósito em conta. Disse que, após esses serviços, apareceram trabalhos de carpintaria e que, em função, deixou de prestar serviços à Prefeitura. Afirmou que não recebeu nenhuma forma de auxílio do senhor Eduardo e que não lhe foi solicitado em momento algum a inclusão de quilometragem adicional em suas notas fiscais, bem como não devolveu a qualquer pessoa parte do pagamento a que fazia jus. Narrou que a emissão das notas se deu após a prestação da totalidade dos serviços. Informou não ter sido chamado para depor perante a Prefeitura sobre seu contrato e também não foi procurado pelo senhor Eduardo, antes de comparecer para depoimento perante a SEI. Por fim, alegou não se lembrar exatamente quantos quilômetros roçou, que trabalhou em alguns momentos com auxílio de outras pessoas e com auxílio de Valmir, que conseguiam roçar juntos em torno de 2 a 3 quilômetros por dia, que cobrava algo em torno de R$ 200 a R$ 220 por quilômetro, e que os serviços eram repassados a ele por Valmir. Perguntado pelo vereador Gilmar, Rodrigo afirmou que não foi chamado para trabalhar em 2018 com Valmir e ressaltou que nunca foi seu funcionário. Conclusões das irregularidades cometidas pelo senhor Eduardo. As alegações do senhor Marco Antônio, ainda que não tenham sido corroboradas pelos outros depoentes, são plausíveis, consideradas as circunstâncias gerais e a ausência de motivo para que o delator queira prejudicar o principal investigado. Observa-se que o senhor Eduardo, atuando como fiscal dos 4 contratos firmados em maio de 2018, contratos 71/18, 72/18, 73/18 e 74/18, emitiu ordens de serviço em quantitativos superiores ao que estavam autorizados nos respectivos contratos, 30 quilômetros cada, o que se percebe especialmente no caso do senhor Diego e do senhor Hélio, que prestaram serviço no mês de junho. Desta forma, ficou comprovado que havia sim outra pessoa que havia prestado serviços sem nota, como o senhor Marco Antônio alega ter o secretário lhe dito como justificativa para emitir nota superfaturada, sendo que as notas 02 e 06 de Marcos foram emitidas apenas com a data de 17 de julho. É plausível
e até provável que o senhor Eduardo, considerada a desorganização geral na gestão dos contratos que se observou, tenha percebido o erro de permitir roçadas em quantitativos superiores aos fixados no contrato. Ao perceber que não teria como pagar Diego e Hélio pelos serviços que poderia ser pessoalmente responsabilizado pela falha, teria requerido que Marco superfaturasse as notas de seus serviços e lhe desse o dinheiro para que pudesse pagar os primeiros. Ocorre que, 2 dias após a emissão das notas, ao 19 de julho de 2018, entrou em vigência o decreto número 9.412, de 18 de junho de 2018, que autorizou os limites de dispensa de licitação da Lei 8.666/93. Percebe-se que o Poder Executivo sempre tomou cuidado em fracionar as contratações de roçadas para que cada contratação não ultrapassasse o valor limite de R$ 8.000 para a dispensa de licitação, o que já configurara por si só ilegalidade, mas aparenta ser a interpretação errônea que era utilizada pela Prefeitura. No caso do senhor Diego, a solução encontrada para pagá-lo foi a abertura de uma segunda empresa em nome de sua companheira Suelen, contrato número 135/18, no valor de R$ 6.600, que foi assinado aos 23 de julho de 2018 e cujas notas fiscais de 27 quilômetros lineares de roçadas foram emitidas apenas 2 dias após a assinatura do contrato, aos 25 de julho de 2018. Por sua vez, tendo em vista a atualização dos valores de dispensa, foi possível se celebrar um novo contrato com o senhor Hélio Donizete, contrato 149/18, no valor de R$ 9.240, cujo contrato foi assinado aos 28 de agosto, com a emissão de notas fiscais referentes a 35 quilômetros de roçadas, emitidas no mesmo dia da assinatura do termo. Dúvida maior recai quanto ao senhor Valmir, que em seu depoimento afirmou não ter observado nenhuma irregularidade na execução do contrato, embora tenha se observado algumas inconsistências em seu relato, como quando disse ter contratado o senhor Rodrigo para auxiliar na execução de seu contrato, sendo que Rodrigo afirmou que, embora trabalhasse em parceria com Valmir, prestou serviços exclusivamente para a Prefeitura, e não como empregado de Valmir. O mesmo pode ser dito a respeito de Hélio, que Valmir afirmou empregar, mas que em sua oitiva afirmou não conhecer o que nunca foi contratado para prestar serviços a ele. Como não há notícias de contrato adicional em favor de Valmir, caso o senhor Eduardo tenha solicitado os serviços adicionais aos autorizados em contrato, também para ele, é possível que o dinheiro supostamente recebido de Marcos tenha sido utilizado para pagar o trabalho excedente de Valmir. No entanto, caso não tenha se caracterizado irregularidade no contrato de Valmir e não há provas nesse sentido, e caso se considere a hipótese de que os fatos alegados por Marcos são verdadeiros, pode-se considerar que os valores pedidos de Marcos seriam destinados ao pagamento dos serviços prestados por Diego e Hélio, e que, como ambos teriam sido pagos posteriormente pela própria Prefeitura, surge a hipótese de que o secretário municipal tenha embolsado os valores para si próprio. De toda a sorte, ainda que conjunto circunstancial corrobore com esta interpretação, não foi possível constituir prova robusta de que o relato pelo senhor Marco Antônio teria ocorrido. É nítido que o senhor Eduardo se negou a colaborar com o esclarecimento dos fatos e que o investigado chegou até mesmo a propor mandato de segurança, alegando que não pode ser investigado em comissão especial de inquérito, por ser secretário municipal, embora se trate de exercício regulamentar de direito e não possam tais fatos ser considerados como elementos de prova em desfavor do secretário. É perceptível sua postura em atacar e menosprezar as investigações realizadas pelos parlamentares, demonstrando que se sente pessoalmente acusado. Mais grave é a notícia de que o principal investigado
teria realizado ameaças de morte ao delator logo após a instauração da SEI, conforme o boletim de ocorrência de folhas 09. Embora, novamente, não haja elementos de prova, além do relato do senhor Marco Antônio. Em suma, o senhor Eduardo, secretário de Infraestrutura, realizou atos que podem ser enquadrados como atos de improbidade administrativa na gestão dos contratos, no qual atuou como fiscal, especialmente ao emitir ordem de serviço acima do quantitativo autorizado no contrato, e após por solicitar novas contratações simuladas para o pagamento de serviços que já haviam sido prestados à administração. Considerando que não se identificou motivo pessoal para o senhor Marco Antônio querer prejudicar o senhor Eduardo, estando o delator ciente de que estaria cometendo crime caso fizesse alegações falsas perante a SEI, bem como considerando o conjunto circunstancial, é plausível que o superfaturamento de nota fiscal tenha ocorrido, não podendo se destacar a possibilidade de que o senhor Eduardo tenha embolsado tais valores. Das irregularidades e crimes cometidos nas contratações. Mais graves do que os atos atribuídos ao secretário de Infraestrutura foram as graves falhas identificadas no setor de compras e os atos realizados pelo ordenador de despesas, no caso, o prefeito municipal. Conforme já relatado, no exercício de 2017, foram realizados contratos verbais com os senhores Valmir e Rodrigo, cada um tendo prestado serviços e recebido pouco abaixo do limite para a dispensa de licitação à época, R$ 8.000, no valor total de R$ 15.657, o que configurou fracionamento ilegal para se evitar a necessidade de licitação. No mais, não há muito que se considerar quanto às irregularidades observadas nos contratos verbais celebrados em 2017. Apesar da aberração formal já apontada acima de contratos verbais fracionados que juntos superavam o limite de dispensa de licitação pelos relatos do senhor Valmir, ainda que algumas de suas alegações apontem algumas incoerências e imprecisões, e em função do depoimento do senhor Rodrigo. Acredita-se que os serviços tenham sido efetivamente prestados e que não tenham ocorrido desvios da espécie do relatado pelo senhor Marco Antônio. Já no exercício 2018, se verificaram graves irregularidades nos contratos de roçadas de estradas rurais, ab initio. Se observa-se que de um único requerimento de contratação por dispensa de licitação realizada pelo senhor Eduardo, informando encaminhar 3 cotações diferentes, foram abertos 4 diferentes processos de contratação por dispensa, tendo com o valor de quilômetro linear da proposta mais vantajosa e formando-se 4 processos administrativos sequenciais. As contratações por dispensa de licitação desses contratos de maio foram autorizadas pelo ordenador de despesa, prefeito municipal. Na mesma semana, sendo que os contratos de idêntico teor foram assinados também pelo prefeito, 3 deles na mesma data e um quarto na semana subsequente. Considerando que o valor limite para a dispensa de licitação à época dos fatos era de R$ 8.000, ficou nitidamente caracterizado o fracionamento ilegal para se furtar do dever de licitar, o que seria ainda agravado por 2 contratações simuladas adicionais que foram autorizadas e cujo termo do contrato foi assinado pelo próprio prefeito municipal para o pagamento de serviços que já haviam sido prestados acima do quantitativo autorizado nos contratos de maio. Embora não haja obrigações para o chefe do executivo, atue como ordenador de despesas, podendo essa atribuição ser delegada, bem como não se visualize má-fé do prefeito em causar prejuízo ao erário,
O fato que emerge dos autos é que o senhor Mauro Garcia assumiu para si exclusivamente a responsabilidade da celebração dos contratos, em arrepio às formalidades legais. Tal situação poderia ter sido evitado, caso respeitasse a obrigação prevista no artigo 38, parágrafo único da Lei número 8.666/93, que exige que as minutas de contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da administração. É altamente provável que os procuradores municipais concursados na época dos fatos à Procuradoria do município possuía 2 procuradores efetivos, teriam apontado as graves irregularidades e o fracionamento ilegal das contratações. No entanto, o Executivo não se preocupou em consultá-los e procedeu com as contratações da forma em que foi instruído pelo setor de compras, ainda que, talvez na ânsia de resolver os problemas com celeridade. O fato é que, procedendo desta forma, o senhor Mauro Garcia, prefeito municipal, cometeu atos que podem ser enquadrados no crime de dispensa irregular de licitação disposto no artigo 89 da Lei 8.666/93. Artigo 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade. Pena: detenção de 3 a 5 anos e multa. Parágrafo único. Na mesma pena, incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para que a consumação da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade legal para celebrar contrato com o poder público. A isto se adicionam outros problemas, já apontados anteriormente, quanto à falta de aderência na gestão dos contratos aos dispositivos da Lei 8.666/93. O que emerge dos autos e presumindo-se que não houve má-fé dos gestores envolvidos, é uma completa desorganização e amadorismo do setor de compras da Prefeitura, sendo que foge aos objetivos dessa SEI a analisar outros contratos que não os de roçadas de estradas, mas daquilo que adentra no objeto dessas investigações, já é possível notar a gravidade das irregularidades. Sem prejuízo à eventual responsabilidade criminal, os fatos narrados também configuram atos de improbidade administrativa dos agentes envolvidos e possivelmente crime de responsabilidade, infração político-administrativa do prefeito municipal. Considerações finais. Em suma, ainda que a SEI não tenha comprovado acima de qualquer dúvida razoável o cometido do crime de corrupção pelo senhor Eduardo, que levou à instituição dessa comissão, por ausência de prova robusta do ocorrido, ficou comprovada a ocorrência de atos de improbidade administrativa pelo secretário municipal e pelo chefe do Poder Executivo, bem como possível crime de dispensa irregular, de licitação e de crime de responsabilidade do prefeito municipal. Considerando o cenário de desorganização no setor de compras e o desrespeito reiterado à Lei 8.666/93 pelo Poder Executivo, nos exercícios 2017 e 2018, presume-se que tais falhas tenham ocorrido também em outros contratos, que não os de roçada de estradas, mas a análise desses contratos foge ao objeto dessa SEI. A contratação de roçada de estradas realizada no exercício corrente 2019 apresenta um aperfeiçoamento formal considerável. De toda a sorte, o Poder Legislativo poderá posteriormente instituir uma nova comissão especial de inquérito ou requerer informações quanto aos outros processos de dispensa de licitação
que não os de roçada de estradas rurais no exercício de sua função fiscalizatória. Joanópolis, 4 de setembro de 2019. Juliano José de Paula Cunha Júnior, relator da SEI. Algum vereador deseja manifestar sobre o relatório? Com a palavra, Juliano Júnior. Senhor presidente, vou ser bem breve, porque minha garganta não está ajudando. Eu agradeço ao vereador Fernando pela ajuda na leitura do relatório. Em resumo, o que aconteceu? Quando eu fui procurado pelo senhor Marco Antônio, usei a tribuna do meu outro lado para falar sobre a denúncia que havia me feito, e esse plenário aprovou o projeto para a instauração da SEI. Foi o seguinte, esse relatório deixa bem claro isto. Se a gente pensar no início de como tudo se deu, aliás, vamos lá desde 2017, em breves relatos, o prefeito, em um ofício, ele assina, ele escancara que realmente contratou pessoas para realizar tais serviços sem as formalidades necessárias, apenas contratos verbais. O que de suma, o que de importante é muito errado, proibido por lei. E ele assina isso dizendo que realmente fez, e tendo como justificativa que sempre foi feito, mesmo nas gestões anteriores. Esse pagamento, se vossas excelências lembrarem, algo que eu já bati muito nessa casa, pagamento por RPA. E era dessa forma que ele fazia os pagamentos, né, desses contratos verbais, usando o argumento que era feito assim nas gestões anteriores. E isso mesmo, se houvesse sido feito, ou se foi feito, é irregular. Ainda assim, consta dizer que, nesse caso, ainda que tenha sido realizado de maneira habitual, ainda assim ultrapassou o limite da lei de licitações vigentes à época. Já partindo aí para 2018 e 2019, nós podemos observar que o ofício, a origem, a maneira que o secretário de infraestrutura, o senhor Eduardo, deu início a essa contratação foi de maneira correta. Ele fez um ofício pedindo ao prefeito, encaminhando ao prefeito 3 cotações de pessoas que prestavam tais serviços para a contratação. Só que a má gestão dos contratos começou aí, a forma de contratação. Esse mesmo ofício foi utilizado como fundamento para diversos contratos, como diversos processos administrativos e que se originaram contratos, né? E todos eles, valor abaixo de 8 mil, mas sempre com a mesma finalidade, com o mesmo objeto, né, que é de roçada. Ou seja, contratos, a ideia era a seguinte: eu faço contratos abaixo de 8 mil, eu não preciso fazer licitação. Então vamos fazer vários contratos de 6 mil e poucos reais, e eu não preciso fazer licitação. Só que o problema é que o mesmo objeto, todos os contratos têm o mesmo objeto, ou seja, configurando o fracionamento para que não tivesse a necessidade de licitação, o que é proibido por lei. Mas vamos lá. Os contratos assinados, todos eles com um limite de realização de roçada por quilômetros lineares. E o senhor Eduardo é quem dava a ordem: olha, vai roçar tal lugar, tal bairro, tal estrada. E assim foi realizando. Serviços foi liberando, faz isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo. E eu acredito que chegou o momento em que ele colocou a mão na cabeça e falou: puxa vida, o que eu fiz? Estourou o limite de algumas pessoas que já haviam realizado o serviço, prestados os serviços. E aqui entra a delação do Marco Antônio. Marco Antônio, ainda que no campo da suposição, né, é plausível que tais fatos tenham ocorrido, não conseguimos provar que realmente ocorreu, mas as circunstâncias nos levam a crer que realmente aconteceram. O senhor secretário, ele parou para pensar: espera aí, eu vou colocar quilômetros a mais na nota de um prestador de serviço,
E esse valor a mais eu pego depois e pago fulano ou beltrano que estourou a nota, né? Que já não poderia ter sido realizado, de forma alguma, né? Mas o que nós observamos a princípio é que não houve gerência, não houve probidade, não houve zelo em falar, olha, você tem tantos quilômetros, mas foi liberando, chegou um momento que estourou os limites, e uma das formas, uma das saídas encontradas, e aqui nós entramos no campo da suposição, foi que fazer com que as notas do Marco Antônio fossem superfaturadas para sanar um problema que ele mesmo havia causado. Só que nesse meio tempo, nesse curso, nesses dias que se sucederam a esses fatos, alterou o limite da licitação, deixando de ser 8 mil e passando para 18 mil, 16, 18 mil reais, não lembro o valor exato. E nisso, a prefeitura conseguiu realizar novos contratos com esses prestadores de serviços que possivelmente teriam notas estouradas, teriam prestados mais serviços do que realmente poderiam naquele primeiro contrato. Só que aí já havia pedido para o Marco Antônio. Aí, nesse momento, já havia superfaturado a nota do Marco Antônio. Nesse período, já teria realizado um ato ilegal de superfaturamento. Só que como não foi preciso, como não houve a necessidade de pegar esse dinheiro e repassar para alguém que realmente estourou a nota, ainda que não pudesse, porque nesse meio tempo essas pessoas conseguiram realizar novos contratos com a prefeitura, então é plausível que o secretário de infraestrutura tenha embolsado para si os valores que o delator nos contou. Para finalizar a questão do secretário, é importante frisar que, ainda que não tenha provas suficientes, que ele tenha cometido os atos em delação pelo senhor Marco Antônio, é plausível que as circunstâncias nos levam a crer que realmente tenham acontecido. Isso ficou claro no relatório. Por uma questão de justiça, nós não podemos afirmar que fulano ou beltrano cometeu o ato ilegal. Nós não podemos afirmar que o secretário Eduardo tenha cometido esses atos de corrupção, de superfaturamento de nota. Mas tudo nos leva a crer que realmente isso tenha ocorrido. Por outro lado, é importante dizer que houve também, por parte do prefeito, aquilo que eu disse no início, esse fracionamento de licitação. E o prefeito chamando a responsabilidade para si, assinando como ordenador de despesa de todos os contratos. Todos os contratos assinados com esses prestadores de serviços, nenhum passou pela procuradoria da prefeitura, nenhum teve parecer de advogado da prefeitura, o que possivelmente, se houvesse ocorrido, eles apontariam essas ilegalidades e aconselhariam o prefeito a não realizar desta forma, mas não foi realizado. Então, eu quero encerrar dizendo que houve atos de improbidade administrativa na contratação desses prestadores de serviços. Não houve zelo, não houve cuidado à contratação. Não houve cuidado para a contratação. O prefeito chamou a responsabilidade. Nenhum contrato teve parecer jurídico. E agora, os próximos passos. Eu fiz questão na última reunião. Esse parecer foi votado e aprovado por unanimidade. E na última reunião, eu pedi, foi aprovado pela comissão, para darmos mais publicidade à leitura em plenário. Aí, se eu estiver melhor, na quinta-feira eu quero levar uma cópia, preciso levar uma cópia ao Ministério Público Estadual em Piracaia. O promotor já me solicitou isto, a questão de um mês atrás.
E também levaremos uma cópia, não apenas do relatório, mas de todo o processo da comissão para o Ministério Público de Contas. Por fim, embora não tenha sido possível a conclusão de que o senhor secretário Eduardo tenha cometido crime de corrupção, é uma afirmação que eu digo que ele cometeu, juntamente com o prefeito, atos de improbidade administrativos e que agora o Ministério Público dará continuidade a esses relatos, a menos que esse plenário e algum vereador queira fazer outra comissão ou apurar ainda mais outros contratos administrativos. Obrigado, presidente. Mais algum vereador deseja manifestar? Com a palavra, Alexandre Santa Casa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores do público, muito boa noite. Internauta que nos assistem, hoje estamos sendo transmitidos pela Rádio União FM. Muito obrigado, o pessoal que está nos ouvindo. Essa comissão foi um prazer participar dessa comissão. Quero parabenizar aqui o vereador Juliano, o vereador Gilmar, o nosso advogado aqui da Câmara, o nosso amigo Fernando, todos os vereadores. Foi um prazer poder estar trabalhando. Depois de ter chego para a gente uma denúncia, a partir do senhor Marco Antônio, de possíveis irregularidades dentro da garagem municipal, aonde o secretário da garagem estava envolvido em superfaturar notas. Fizemos a nossa parte, montamos a comissão e começamos o trabalho. Ouvindo as pessoas simples, que a gente vê que eram pessoas que trabalhavam mesmo, mas a gente sentia que em alguns casos havia as pessoas que elas não sabiam explicar o porquê, ou porque eram muito simples, ou porque já vinham direcionadas a responder aquilo lá diante da comissão. Apesar dessa comissão não ter chego ao resultado de que o seu Eduardo foi pego com ilegalidade, era plausível, diante da situação, ele ameaçou a testemunha de morte, ele entrou com mandato de segurança contra essa comissão, porque segundo ele, não poderia ser investigado. Secretário não pode ser investigado, mas prefeito pode ser investigado. Então, ele está acima de ser um prefeito? Não. Então, para nós, o entendimento é que é plausível, diante dessas afirmações, de todos esses atos dele, que ele possa ter feito isso mesmo, dele ter subtraído dinheiro para ele. Mas que fica declarado nessa comissão a improbidade administrativa dele, por ter contratado demais, e do senhor prefeito de ter assinado ou feito contratos, como a gente fala no grosseiro, na orelhada, sem usar o jurídico. Eu sou o prefeito, eu assino e pronto, acabou. Porque eu tenho certeza que ele não assinou sem saber. 2017, 2018, não se aprofundamos muito. Resolvemos encerrar a comissão, porque o promotor nos pedia um posicionamento rápido, porque ele está esperando esse relatório chegar às mãos dele. Mas também estaremos levando ao Ministério Público de Contas, porque o que aconteceu lá dentro é muito grave, porque o setor de compras e licitações da prefeitura está precisando de uma limpeza. Inclusive, eu trouxe uma caixa de sabão em pó aqui, para as pessoas que estão nos vendo na rede social. Ela simboliza limpeza e transparência. Quando você usa o sabão em pó na sua casa, é para deixar limpo. Então, eu ofereço essa caixa de sabão em pó para o senhor prefeito. O senhor agora tem condições, senhor prefeito, de limpar e fazer jus
O senhor é a caneta mais forte, é o senhor que responde pela improbidade administrativa do município. Inclusive, o senhor pode perder o seu mandato por isso daí. Porque o Tribunal de Contas agora vai cair matando em cima do senhor, o Ministério Público vai cair matando em cima do senhor por conta da improbidade administrativa, que foi gerada dentro do setor investigado, lá na garagem municipal. Então, o senhor pega o seu setor de compras e licitações e aplica essa caixa de sabão em pó. Limpa. Limpa lá também, o setor da garagem lá também. O senhor dá tempo ainda, o senhor tem um tempão ainda para terminar o seu mandato. Termine o seu mandato como essa caixa de sabão aqui, ó, que ela faz a limpeza. Limpe a sua prefeitura, deixe ela transparente. O senhor está levando bola nas costas, já foi falado nessa tribuna aqui, pela minha pessoa mesmo, que o senhor está levando bola nas costas pelo setor de compras e licitações. Como que faz contratações e não passa pelo jurídico? É tudo feito na orelhada mesmo. Então, eu fico muito agradecido aqui, a transparência do vereador Juliano e do vereador Gilmar, que aqui não viemos aqui para fazer perseguições a ninguém. Chegou para nós a denúncia e, como vereadores, representantes do povo, fizemos a nossa parte. Vamos entregar um relatório muito bem feito, um trabalho maravilhoso, não tem perseguição, tem fatos reais e concretos ali. Então, cabe agora ao promotor se vai investigar criminalmente o senhor Eduardo, vai aprofundar mais, vai pedir microfilmagem de cheque, filmagem de porta de banco, aí é com o promotor. A nossa parte nós fizemos. E deu improbidade administrativa do prefeito Mauro. Então, Mauro, tome cuidado, faça uma limpeza no seu setor de compras e licitações. Faça o seu jurídico trabalhar em cima disso. O senhor ainda tem 1 ano e pouco de mandato ainda. Seja transparente. Por favor, senhor prefeito. Muito obrigado. Boa noite a todos. Mais algum vereador deseja manifestar? Passo a presidência para o Alexandre Santa Casa. Com a palavra o vereador Roberto. Boa noite, presidente Alexandre, secretário, todos presentes, todos os vereadores presentes, todos que acompanham nós. Agradecer também a rádio, também, o Tony Ribeiro, os funcionários lá, está acompanhando a sessão de Câmara. E também falar a respeito da comissão, está de parabéns. Somos fiscal do povo, né? Estamos fiscalizando, estamos de olho do que está acontecendo. E também peço também ao povo que fica de olho também na Câmara, aqui tem transparência. Quem tiver dúvida de alguma coisa, pode vir aqui, pedir requerimento. Aqui tem transparência, aqui não tem nada errado. Se tiver alguma coisa errada, a gente está aqui para corrigir. E agradecer também da comissão, que eu já agradeci, agradecer também ao procurador, os funcionários que me deu o esforço de estar acompanhando o fato. E a gente fica triste porque a gente aqui numa bateria, a gente perde licitação, a gente fica procurando o preço mais barato, agora é coisa simples, prefeito. Nós aqui nós estamos falando, está abrindo o olho para você presta atenção no que está acontecendo, você acha que nós está criticando, não, nós está te ajudando. Quando é para criticar, não critica, quando é para ajudar, nós está te ajudando. E aqui, eu também, aqui como presidente dessa casa, aqui também, nós temos um procurador para quê? Para orientar nós. O procurador é para orientar nós, eles são contratados para orientar o prefeito, orientar a Câmara, o procurador da Câmara, o procurador da Prefeitura, é orientar o que está acontecendo. E até nisso a gente aqui toma tão cuidado que nós até pedimos para abrir vaga para fazer concurso de setor de compra, que é um... Retorna à presidência o vereador Roberto. Mais algum vereador gostaria de se manifestar?
Não havendo mais manifestações, passaremos agora ao tema livre. Com a palavra, Gilmar da Correnteza. Senhor presidente, senhores vereadores, boa noite. Senhor presidente, primeiramente, na semana passada não consegui falar em tema livre, não tive tempo. E hoje eu tenho bastante coisa para manifestar e falar. Primeiramente, fui procurado por munícipe sobre a pintura da faixa de frente à creche Joana. E, por minha surpresa, foi pintado, né, fizeram um trabalho muito bom, passei por Eduardo Paulista, né, como eu recebi, já passei para ele, estão fazendo o pedido aqui da pintura da faixa, e foi pintada. Mas eu gostaria de pedir, senhor presidente, para que a nossa secretaria pintasse todas as faixas, todas as ruas, né, de frente lá à rodoviária, na praça, de frente ao Brajão, porque aqui de frente o posto de saúde, Santa Casa, eu acho que seria importante pôr as faixas e pintar. Porque a gente sabe que hoje o nosso município está bastante movimentado. E nós estamos entrando na época do calor. Então nós sabemos que vai ser procurado por muita gente. Muita gente vai passar pelo nosso município, vai vir nos visitar. E isso vai ser muito importante para o nosso município. Vai ser importante. Então fico contente que eu ia agradecê-lo, né, porque é importante. Senhor presidente, primeiramente, gostaria de falar a questão, nós tivemos, eu e Vossa Excelência, estivemos fazendo uma visita lá no campo do Bela Vista, em onde estão fazendo lá 2 raias de boche. E onde a gente veio aqui, fomos questionados por munícipe, que nem a gente fala, senhor presidente, não fazemos promessa, nós fazemos trabalho, nós estamos aqui para isso. E nós, quando nós somos questionados por munícipe, nós temos por obrigação de ir lá fiscalizar. E nós fomos fiscalizar. Nós fomos lá, questionamos, vimos os meninos que estavam trabalhando, e eles nos falaram que vão fazer 2 raias para boche. Mas eu acho que seria importante, não sei como é que está, não conversei com ninguém, seria importante mudar, fazer uma raia para boche, e fazer uma raia para maia, porque muita gente gosta de jogar maia. E no boche, poucas pessoas jogam. E a maia, muita gente gosta de divertir. É mais fácil de jogar e seria importante. Então, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai entrar nesse tema aqui também, na sua manifestação em tema livre, mas eu gostaria, e vou deixar gravado aqui na tribuna, que nós, vereador, estamos pedindo, esse projeto não é desse mandato, foi do mandato passado, mas nós gostaria que fosse modificado. Não sei como que vai fazer, mas que fosse modificado. Porque esse é pedido de munícipe, não é pedido de nós, vereador, de munícipe. Então, tenho certeza, se fazer o contrário, vai ser questionado, vai ser cobrado, o povo vai cobrar, mas eu espero que não seja cobrado nós. Nós estamos aqui para ajudar, né? Mas nós vamos também ser cobrados. Senhor presidente, também gostaria de falar sobre nós recebemos uma emenda do deputado Carlos Zaratini em 2017. Nós estivemos em Brasília, não só o vereador Gilmar, mas sim mais vereadores. E nós recebemos uma emenda de R$400 mil. E essa emenda foi feita a licitação na semana passada, senhor presidente. E eu fiquei muito satisfeito e muito feliz por essa emenda do que vai ser feito, né? A gente sabe que vai fazer uma melhoria muito grande lá no campo, né, em Costa. Vamos fazer maia, vamos fazer muita coisa. Eu queria fazer um agradecimento especial ao deputado Carlos Zaratini. E também queria agradecer ao senhor prefeito Mauro Garcia também, a seu secretário. Por quê? Não adiantaria nós também correr atrás de emenda parlamentar se o nosso prefeito também não desse continuidade no andamento da emenda. E essa emenda vai beneficiar muita gente lá no campo, né? Vai fazer muita coisa. Não vou falar aqui na tribuna porque o tempo é curto, mas vai fazer muita coisa, bastante de coisa. E a gente agradece. Inclusive, fui questionado pelo um amigo, não posso falar o nome dele, mas pelo um amigo,
sobre uma raia de maia que tem lá no campo. E está abandonado lá. Estive lá no domingo fazendo uma visita lá, né, que eu adoro estar lá junto deles. E ele me chamou e falou, Gilmar, você vê que tristeza, nós precisamos jogar nessa raia aqui, que é raia de boche, sendo que nós temos uma bela raia aqui, que não ficaria tão caro para fazer. Não ficaria tão caro. Inclusive, senhor presidente, eu vou acompanhar também, bem de perto, o trabalho que vai ser desenvolvido. Porque como foi eu que consegui essa emenda, vou acompanhar bem de pertinho qual o valor que vai ficar cada uma delas. Vou acompanhar. E essa raia de maia que vai ser feita, vai ficar muito bom. Então, eu gostaria de falar para eles que usufrui daquele benefício, que vai ser muito bom para eles. Senhor presidente, também gostaria de falar do Parque Mangue Seco. Parque Mangue Seco, foi feita a licitação. A gente está aguardando também para ver que empresa que vai ganhar para fazer o trabalho. E eu tenho certeza também, senhor presidente, que vai ser muito bom, muito importante, porque vai ser um ponto turístico maravilhoso para o nosso município. Muito bom para o nosso município, para quem gosta de divertir, para pescar. Porque daí vai ter fiscalização, vão estar lá tirando os lixos, vai ter... Eu não sei se o nosso prefeito, Mauro Garcia, que eu tenho certeza que está acompanhando a sessão, eu tenho certeza que ele vai fazer o melhor que pode, né? Eu tenho certeza. Vai pôr um guarda lá para fiscalizar. Porque nós, joanopolense, vamos lá pescar e nós não deixamos o lixo lá. Todo o lixo que nós levamos, nós trazemos de volta. Inclusive, senhor presidente, eu não sei se tem como a gente fazer uma lei por essa Câmara, por nós, vereador, que tem uma fiscalização, a pessoa que deixar o lixo lá, a pessoa tem um guarda, fiscalizar e multar ele, fazer uma multa para ele. Ou de que ele voltar de novo, ele não vai deixar o lixo dele lá mais. Eu acho que vai ser importante, sim, para o Parque Mangue Seco, que vai ser muito importante. Nós vamos receber muitos turistas. Para quem gosta de divertir, pode levar a família. Vai ser importante porque, como vai ter segurança, vai poder levar a família. O pai com a mãe fica lá pescando, os filhos ficam de roda ali, e vai ser um ponto turístico maravilhoso para o nosso município. Eu acredito que vai ser um dos melhores, para quem gosta de divertir com segurança. Senhor presidente, o senhor me dá mais um minuto? Senhor presidente, também gostaria de falar, hoje eu fui procurado pelo munícipe, gostaria de falar aqui nessa tribuna, tive procurado pelo munícipe do lado do Paiol Grande, e ele veio me questionar e me cobrar sobre a questão da roçada de estrada. Ele falou, seguinte, está terminando o ano e não foi roçada a estrada. Então eu vou fazer uma indicação amanhã, terça-feira eu quero ter a resposta para mim poder mostrar para ele. Não fazemos promessa, fazemos o trabalho, mas tudo que traz até nós aqui, nós levamos e cobramos. Senhor presidente, eu queria fazer um agradecimento especial a Deus, a Nossa Senhora Aparecida. Não mais, meu muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Erneu Vilma. Com a palavra, Juliano Júnior Zen. Com a palavra, professor Luiz. Com a palavra, Marquino Beijo Zen. Com a palavra, Nelo. Com a palavra, Roberto Serra. Passa a presidência para Alexandre Santa Casa. Com a palavra, o vereador Roberto. Bom, boa noite a todos presentes, todos os vereadores. Falar também, nesse sábado, 7 de setembro, estava muito bonito, a hora cívica e as apresentações das crianças. Está de parabéns aos professores que trabalham, que ensinam as crianças a fazer coreografia. E também a todos que participaram lá na 7 de setembro, que estava lindo. E falar também sobre a paia de Piracai. Muito bonita a apresentação da paia na praça. É lindo que eles fazem. Bom trabalho da paia, que vem apresentando, todo ano vem aqui apresentando, fazendo apresentação na praça. E também agradecer a todos que estavam lá. Fazer um pedido no bairro do Barracão. Então, os moradores estão pedindo lá para fazer dar uma olhada na estrada lá. Que eles pediram para mim essa semana, falaram que preciso dar uma ajeitada na estrada para eles lá. Também falando sobre a faixa
muito pedido das pessoas, quando ele vai na praça ali, as faixas estão tudo apagadas da praça, que dá uma verificada lá, se a tinta, para colocar tinta novo nas faixas da praça. Esses dias tinha carro até atravessado, porque a outra faixa o carro, ficou metade do carro para fora, porque as faixas não está tendo faixa para pintar as faixas certo. Também agradecer a todos os funcionários que trabalham, que lutam. Agradecer a Toninha também, agradecer ao Bar do Fio, que acompanha nós. Tanta gente pedir também, lá no bairro dos Moretos, estão fazendo lá, estão arrumando a estrada do bairro do Moreto. Agradecer também que estão fazendo um bom serviço lá, e que tem que agradecer ao povo que passa todo dia lá. Por hoje é só. Obrigado. Retorna à presidência o vereador Roberto. Com a palavra, Alexandre Santa Casa. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores do público, internauta que nos assistem, Rádio União FM, é um prazer tê-los novamente. Bar do Fio, audiência grande no Bar do Fio. Vou usar meu tema livre para falar um pouco de uma reclamação do pessoal da reciclagem. Nós somos procurados pelo pessoal da reciclagem, essa semana agora, que o serviço de reciclagem do município, ele caiu 50%. Eram 12 famílias que trabalhavam lá na reciclagem, hoje são 6 famílias, então 50% mesmo. O que está acontecendo? Só está tendo um dia de reciclagem. A gente procurou o prefeito Mauro, para o prefeito Mauro dar um pouco de ênfase nisso daí, porque tem um caminhão quebrado, já faz um tempinho que o caminhão está quebrado, por causa de R$500. E então a gente fica pensando, se a prefeitura não tem R$500 para consertar um caminhão, está feia a coisa. Porque um caminhão que recolhe reciclagem é lixo. Está separado, mas é lixo. E o pessoal está precisando de trabalho, porque essas pessoas, elas necessitam que chegue a reciclagem até o local, porque elas alimentam suas famílias. E o que está acontecendo no município é que o pessoal que faz a coleta de lixo está recolhendo a reciclagem junto com o lixo. E não pode acontecer isso aí, porque o pessoal, no dia que está lá, demorou um pouquinho para passar o caminhão, o lixeiro passa e recolhe. Talvez, muitas vezes, não seja de má fé, mas recolhe, deixa lá, nem que fique um dia, 2 dias lá, o pessoal vai dar um jeito de recolher. E eu faço um apelo aqui, o pessoal que está escutando a rádio, você que está vendo pelo YouTube, ajudem a melhorar o setor de reciclagem, reciclem mais, deixem na porta das suas casas, aí no portão, mesmo que não consiga passar naquele dia, terça-feira, eles vão estar passando na quarta, na quinta-feira, porque só tem um caminhão fazendo isso daí, e é uma pessoa só que faz a coleta, então é bastante ponto, e não está dando conta isso daí. Então a gente conversou com o prefeito Mauro, para que ele melhorasse essa coleta. Então, e outra coisa que está acontecendo também, é que tem um vídeo que foi enviado para nós, inclusive a gente não dimensionou isso aí ainda, que é pessoas invadindo o aterro sanitário para carregar entulho, reciclagem que está sendo separada por uma determinada pessoa. A pessoa mandou o vídeo, a gente está analisando esse vídeo para ver se esse vídeo é verdade mesmo, mas a gente vai estar levando esse vídeo para o Mauro amanhã, para ele tomar providência. E esse pessoal da reciclagem fica tranquilo que nós aqui, vereadores, eu, vereador Roberto, vereador Marquinhos, que estivemos lá, o vereador Juliano, convido os outros vereadores a estar, porque é muito importante, aqui o professor Luiz sabe disso aí, já tem levantado essa bandeira também desde o começo do mandato. Permito. Obrigado pela parte, vereador.
Sobre esse caminhão que está falando, com razão, um está quebrado, só que já foi cedido um caminhão da garagem novamente para ajudar na reciclagem. Então, eles estão com 2 caminhões puxando. E você falou que o lixo passa e carrega. Só que na cidade, eles não esquentam a cabeça de pegar a reciclagem. Fica bem claro isso aí, que quem falou para você está mentindo. Eu estou lá toda hora, estou acompanhando o serviço, então tem que ver direito. Tem 2 caminhões que ajudam a fazer a reciclagem. A partir do momento que quebrou o caminhão, e a reciclagem que é posta na rua, eu não sei para onde que eles vão. Eles deixam de pegar e vai para outro lugar. Obrigado pela parte, vereador. Quanto à questão, vereador, da organização, isso aí não cabe a nós, vereadores, ver esse tipo de organização. O que cabe a nós é colher o que chega para a gente e levar até o prefeito, ao setor que é interessado no que está acontecendo, para a gente ver se é um caminhão ou 2. Para nós chegou que só tem um caminhão. E o prefeito falou para nós hoje que só tem um caminhão mesmo, porque um está quebrado e ele não tem condição de estar arrumando agora. Inclusive, é por porcaria que não consegue arrumar. Mas se o senhor já está falando que já viu que está solucionando, beleza pura. Então, o pessoal tem que parar de atravessar a reciclagem no povo. Deixar a reciclagem no portão. Deixa lá a reciclagem, carrega só o que não é reciclagem. Aí fica legal, porque a filmagem que foi mandado é uma Saveiro cinza que está atravessando, está pegando toda a reciclagem no aterro sanitário, que é um local que não pode estar entrando se não for funcionário público do setor. Então, nós vamos estar levando isso amanhã para o Mauro, que chegou para nós, para a gente poder estar ajudando esse pessoal. E vamos estar fazendo uma campanha, nós, vereadores, todos que quiserem participar, para a gente poder melhorar a reciclagem da cidade e ajudar essas famílias que estão lá, porque são famílias que necessitam do material para poder alimentar suas casas, crianças que dependem disso. Então, quanto mais reciclar, mais famílias poderão estar sendo beneficiadas com isso. Então, eu faço um apelo à população para que a gente possa estar se manifestando a favor desse povo. Eu fico agradecido por isso. Quero falar aqui para o bairro dos Cunha, para o bairro do Atibainha acima, que o pessoal da prefeitura vai estar fazendo o conserto da estrada, que por conta das chuvas a estrada ficou bastante danificada. Conversei com o prefeito Mauro hoje a respeito disso, inclusive parece que já foi fazer algum lugar, acho que já foi para o Atibainha, parece, consertar lá. E quero deixar aqui só uma mensaginha aqui para o secretário da garagem, senhor Eduardo. Senhor Eduardo, quando a gente faz a reclamação, que a gente leva para o prefeito a reclamação, é o munícipe que liga. Quando eu recebi a mensagem lá do Atibainha, do senhor José, que é mais conhecido como Zé do Botão, o pessoal conhece lá, que é um cara bastante conhecido naquela região da Maria Alferes, lá em cima, o senhor falou que ele tinha um bar e que ele promoveu um passeio de troller e de buggy na estrada, por isso que a estrada acabou. Antes do senhor falar, o senhor tem que saber o que é que o senhor está falando. O que o senhor falou foi muito bobagem demais da conta. Eu mandei o seu áudio para ele está esperando o senhor lá, tá? Para falar para o senhor que ele não tem bar, que ele é um cortador de lenha, que depende da estrada para trabalhar e para locomover, para levar mulher e filhos para hospital, para banco, enquanto o senhor falou que ele tem bar. Ele falou também que a pinga que ele tem na casa dele é para ele beber. Se o senhor quiser ir lá, o senhor pode tomar um gole, mas não é bar não, tá bom? Então o senhor pare de encher o seu papo que nem peru, de ficar falando bobagem. E ainda manda para o prefeito ainda, e o prefeito mais desinformado ainda manda a sua mensagem para mim. Já está lá, viu? Gravadinha lá. E o pessoal na próxima eleição está esperando o senhor lá, tá bom? Muito obrigado a todos os meus amigos da internet. Boa noite.
Com a palavra, Fernando Fontana. Passaremos agora à ordem do dia. Projeto de resolução número 6/2019. Cria comissão temporária que específica. Coloco o projeto em discussão. 06. Coloco o projeto em discussão única. Algum vereador deseja manifestar? Não havendo mais manifestações, o projeto está em votação. A votação será simbólica e precisará da maioria sim para sua aprovação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado por 7 votos. Projeto de lei número 3, pela ordem Gilmar da Correnteza. Gostaria de pedir adiamento por 30 dias desse projeto, Gostaria de pedir adiamento por 30 dias desse projeto, senhor presidente. Projeto de lei número 3/2019, cria e programa e produtor da água Cantaneira de Joanópolis e das outras providências. Coloca em discussão o pedido do vereador Gilmar. De adiamento do vereador Gilmar. Algum vereador deseja manifestar? Coloca o pedido do adiamento em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários em pé. Aprovado por 7 votos. Passaremos agora à explicação pessoal. Com a palavra o novo vereador Fernando Fontana. Gilmar da Correnteza. Senhor presidente, eu precisaria subir aqui para fazer uma manifestação da minha alegria. Estive na Santa Casa de Misericórdia fazendo uma visita, e aonde eu vi a reforma, o que disse está fazendo, já terminou, mas ficou uma maravilha. Parabéns à administração da Santa Casa, né, a nossa secretária Edmeia Canelo, pela reforma, ficou muito bom. Né, vereador Alexandre, Vossa Excelência que trabalha lá, hoje a gente dá prazer, a gente ir lá, né? A gente não gosta de ficar doente, mas ficou muito, muito bom a reforma. Senhor presidente, também gostaria de falar, foi passado para mim, que vão fazer a licitação da lanchonete, que para mim é um elefante branco. Né? Eu falo aqui, e eu tenho quase certeza que vai ser um elefante branco. Por quê? Não vai poder vender bebida alcoólica lá na lanchonete. E quem que vai pegar aquilo para tocar? Eu acho que ninguém vai pegar. Pegar para tomar prejuízo, eu acredito que ninguém vai pegar. Permitam a parte. Concordo com o senhor, obrigado pela parte, mas é plausível que o senhor informe o porquê de não poder vender bebida alcoólica naquele determinado ponto, sendo que é do DR, e há uma lei estadual que não permite que lanchonetes instaladas em estradas administradas pelo DR vendam bebida alcoólica. Por favor. Então, o vereador Alexandre já informou, mas eu acho, vereador Alexandre, foi investido, fazer assim um belíssimo recurso para fazer aquilo lá. Eu acho que a administração deveria ter pensado nisso lá atrás, não fazer aquilo lá. Mas na mesma hora a gente fala assim, não pode, mas quantas pessoas a gente está lá acompanhando, e a gente vê as pessoas entrar com bebida lá dentro lá. Eu acho que deveria existir uma forma, sabemos que o DR não impede isso pela lei, né, lei estadual, que não pode, mas eu acho uma judiação, porque eu acredito que, a não ser que lá vai fazer a licitação, põe lá R$50, paga R$50 para poder tirar um resultado do aluguel, de alguma coisa. Então, a gente fica, não sei o que vai acontecer, vou aguardar, vou acompanhar, mas eu acho uma judiação, porque acredito que foi investido um bom dinheiro
aquela lanchonete, que para mim é um elefante branco. Senhor presidente, também gostaria de falar, tempo atrás fez um requerimento aqui nessa Casa de Lei, questionando a questão do CDHU, né, que nós vemos desde 2016, a gente veio falar que ia sair não sei quantas casas populares. E depois foi passado que era 147 casas populares. E nesse requerimento veio a resposta. Qual seria a resposta? Que está tudo certo a documentação, está tudo correto, e a partir do começo de janeiro do ano que vem, vai começar as obras. Então, a gente fica contente, dou os parabéns à administração Mauro Garcia, por esse motivo, porque a gente sabe que muita gente vai ser contemplada por essa Casa Popular. Tive conversando com o meu amigo, hoje, nosso jurídico, o doutor Fernando, e aonde a gente também fica preocupado, senhor presidente, porque a gente sabe que muita gente vem aqui no nosso município e ganha essa casa e vende. Então, estava conversando com ele, para que nós pudéssemos ver se existisse uma lei para inibir isso. Pessoa que ganhar essa casa precisava ficar pelo menos 10 anos lá dentro. 10, 12, 15 anos, para poder não vender. Ou existia uma lei, que nós estávamos conversando, a pessoa para contemplar, para ganhar essa casa, precisava morar há uns 10 anos dentro do nosso município. Então, eu acho que não sei como que vai ser, não sei como o prefeito Mauro vai fazer, mas a gente sabe que ficamos... Uma parte, vereador, vamos falar daqui mesmo. Parece que em São José dos Campos tem uma lei que o morador, se vender a casa, passa para o suplente. E cada 3, 4 meses tem o fiscal da prefeitura passando nas casas, ver se o morador está na casa ou não vendeu ou alugou. Por que eu estou falando essa questão aqui? Porque a gente sabemos que muitas pessoas, hoje, que foi contemplado, né, no CDHU, daquelas casas, muita gente vendeu essas casas. E a gente sabe que temos pessoas aqui dentro do nosso município, que tem 5, 6 casas, que hoje aluga para as pessoas. Muita gente vendeu e eles estão alugando. Então, a gente queremos ver se a gente inibe essa questão das pessoas ganhar e vender. Senhor presidente, queria fazer um agradecimento especial a Deus, a Nossa Senhora Aparecida, mas muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, Arneu da Vilma. Com a palavra, Juliano Júnior. Com a palavra, professor Luiz. Com a palavra, Marquinhos, ausente. Com a palavra, Nelo. Com a palavra, Roberto Abramão. Com a palavra, Alexandre Santa Casa. Senhor presidente, senhores vereadores, aproveitar esse restinho aí para acabar a sessão, voltar no tema do vereador Gilmar, a respeito do campo, que pode ter uma solução para isso aí. Precisa conversar com o jurídico, que a estrada da entrada da cidade até o portal não seja do DR mais. Que seja feito um projeto de lei, se há possibilidade também. Estou falando de uma forma que... Vai lá, Gilmar, pode ir lá. Pela parte, vereador, eu acredito, se a gente, intermédio do nosso presidente, Roberto, parabéns pelo trabalho, se a gente marcasse uma audiência na Assembleia Legislativa e nós chamasse algum deputado, eu não digo pegar do portal para cá, mas para a gente pudesse pegar uma parte do Valdir Bueno, da entrada que entra lá ali na reciclagem, e a gente passasse para o nosso município. Eu acho que seria uma forma de nós inibir e poder trabalhar ali. Obrigado. Se há a possibilidade da entrada da cidade fosse até o portal, que virasse uma estrada municipal, poderia fazer 2 pistas, canteirinho no meio, como é em Piracaia, virar estrada municipal, aí poderia vender bebida, cachaça para a turma no campo, a turma podia beber para botar para jambrar. Mas, enquanto isso não acontece, a lei não permite. Então, não dá para estribuchar aqui na tribuna, não adianta a gente querer uma coisa que não pode, é contra a lei, e aí quem responde é o Mauro Garcia, que vai contra a lei, é ele que responde. Quero também agradecer o pessoal da Santa Casa pela reforma, mais uma reforma, mais um trabalho muito bem feito, é mais uma etapa que, dentro de um trabalho que a gente está fazendo lá dentro, que é a parte agora veio da recepção, e agora a gente vai cair para dentro,
que é os quartos agora. Então a gente já tem um plano para isso aí. Conversei com a Edmeia ontem a respeito disso e a gente vai partir para dentro dos quartos agora, com o apoio de empresários da cidade que vão estar nos ajudando nessa questão, porque a gente sabe também que não é fácil para a prefeitura estar mantendo o hospital 100%. Precisa que as pessoas se conscientizem e possam ajudar, porque a gente sabe que é o nosso primeiro e o único socorro no município é a Santa Casa. Então vamos abraçar a Santa Casa, porque a Santa Casa costuma abraçar toda a população. Por hoje é só, agradeço a todos, o pessoal da rádio, o pessoal da internet, muito obrigado e Deus abençoe. Antes de eu encerrar a sessão, vou pedir 1 minuto de silêncio. É o tio do vereador Marquinhos, que ele está ausente hoje, que não está aqui na sessão, que ele foi para Paraná. Vou pedir 1 minuto de silêncio. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a 24ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Joanópolis, às 21h56. Convoco os senhores vereadores para a 25ª sessão ordinária, realizar-se no dia 24 de setembro de 2019. Boa noite a todos.